Olha, atos contra o golpe em apoio à presidenta Dilma Rousseff, como esse aqui em São Paulo, aconteceram em todo o país hoje. Essa imagem, inclusive, é de São Paulo, um pouco mais cedo, na Praça do Ciclista, que depois sofreu essa repressão que a gente acabou de acompanhar. Você acompanha agora outros atos pelo Brasil e também fora do país, nas imagens da Mídia Ninja e Jornalistas Livres. Em Fortaleza, manifestantes da Frente Brasil Popular se reuniram na Praça do Ferreira, nesse dia de resistência e de protestos contra o golpe. Em Salvador, os manifestantes ocuparam as ruas em defesa da democracia. E os atos acontecem também fora do país. Brasileiros residentes em diversas cidades no mundo realizaram uma vigília mundial pela democracia. Em Barcelona, na Espanha, o protesto foi em frente ao consulado brasileiro, com cartazes fora Temer e contra o golpe. No México, o coletivo Contra el Golpe realizou uma serenata pela democracia em frente à Embaixada Brasileira, na Cidade do México. Além da comunidade brasileira, mexicanos e representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação apoiaram a luta. Brasileiros em Dublin, na Irlanda, realizaram protesto pela democracia e contra o golpe na Grafton Street. Em Buenos Aires, capital argentina, o coletivo Passarinho realizou hoje a segunda parte da vigília contra o golpe. Brasileiros e estrangeiros passaram a noite acampados em frente à Embaixada do Brasil. Hoje aconteceram debates sobre o avanço da direita nos países latino-americanos e sobre a votação do impeachment de Dilma Rousseff. No Rio de Janeiro, a população também saiu às ruas para denunciar o golpe, disposta a lutar por nenhum direito a menos. A manifestação começou no fim da tarde, na Candelária, no centro da cidade. Determinação e luta. O povo na rua apoiando a presidenta Dilma Rousseff no dia em que ela enfrentou a oposição no Senado. O Rio de Janeiro decidido a continuar na resistência, independentemente do resultado do processo de impeachment. Nós, a Dilma, é extremamente corajosa e guerreira, né? E eu, pelo menos, me espelho, né, nessa combatividade da presidenta Dilma Rousseff. Nós vamos continuar na rua lutando, porque o que vem pela frente é um verdadeiro pacote de maldade contra o povo brasileiro. Além da determinação em resistir ao golpe, a mobilização é contra a perda de direitos trabalhistas, em defesa do pré-sal, da saúde e da educação. Do ponto de vista da classe trabalhadora, é uma luta contra aquilo que se apresenta nas propostas do governo usurpador interino, que quer retirar direito dos trabalhadores. Nós ainda estamos lutando para impedir esse golpe, mas passado esse golpe, o povo brasileiro não vai dar trégua e nós denunciaremos o governo usurpador de Michel Temer. Em Porto Alegre, nem o mau tempo impediu trabalhadores e sindicalistas de ocupar o centro da cidade em defesa da democracia. Em Porto Alegre, abaixo de chuva, centenas de manifestantes protestaram contra o golpe e a favor da presidenta Dilma Rousseff, no Largo Glênio Pérez, no centro da capital. No Rio Grande do Sul e no Brasil, a CUT, o MST e um conjunto de outros movimentos farão, inclusive, a greve geral para barrar o ataque que eles estão indicando que vão fazer, porque eles estão com tanta vontade de nos derrotar que eles não escondem. Já desmontaram a Previdência, querem desmontar a CLT e querem, obviamente, nos liquidar na primeira vez que a gente voltou a ter alguma oportunidade de participar do orçamento nacional. A gente volta a conversar com Paulo Silvino, cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Paulo, tem muita gente mobilizada, a gente viu agora no Brasil, em vários países, no mundo também, e parece que as manifestações elas aumentaram agora com a proximidade desse julgamento. Qual que é a sua avaliação sobre esses atos de apoio à presidenta Dilma Rousseff, à democracia e contra o golpe? Penso que os movimentos aumentaram ao passo um pouco do que a gente dizia antes, quer dizer, essas expectativas em relação ao governo interino é cada vez mais, ou seja, cada vez mais elas vêm ao chão. Portanto, os movimentos que já estavam na rua continuam apoiando, mas é possível perceber que a opinião pública, de modo geral, também aumenta, digamos assim, a sua rejeição em relação a este governo. Portanto, eu acho que é um pouco reflexo disso. E por conta de consequências que já aparecem em relação ao governo interino e do que pode acontecer caso esse golpe seja consumado de fato.
Não tenha dúvida. E eu acho que tem outro ponto, quer dizer, até mesmo a mídia internacional, quer dizer, faz uma cobertura diferente, trazendo à tona como há de fato um golpe em curso. A presidenta hoje tentou ponderar alguma coisa e eu acho que ela explicou bem. Ela disse que ela não estava dizendo que o golpe estava dado, mas que ele seria encerrado se hoje de fato fosse aprovado. Isso vai até o dia 31, eu acho, né? Mas o fato é que ela saindo, esse golpe é dado. Então, ou seja, a opinião pública, de certo modo, tem nesses primeiros meses de governo Temer percebido como a expectativa da retirada dela não resolveriam os problemas econômicos que a gente tem. E acho que isso ficou muito claro na fala dela também, de que não foram os 3 decretos, não foi nenhuma ação dela expectativa que dessa forma pudesse talvez criar a crise. Então não é isso, quer dizer, o que de fato criou é uma série de outros eventos que, somados, levaria a essa crise. Você citou a mídia internacional, como você vê a cobertura feita pela imprensa nacional? A grande mídia talvez tenha recuado um pouco ao perceber que a opinião pública não tem mais o mesmo apoio ao governo. Aliás, eu acho que o Temer nunca teve apoio. O que eu penso é que sempre existiu a expectativa de tirar a Dilma, né, de que os problemas fossem resolvidos. Então, eu acho que continua, evidentemente, a grande mídia com essa expectativa, já dando por certo a saída dela, mas, por outro lado, a meu ver, dentro de uma outra chave. A gente não vê as mesmas análises ou o mesmo furor do que em abril deste ano. Sim. Você acredita que as mobilizações devem continuar independente do que aconteça, talvez de forma mais contundente, menos contundente? Você acredita que continuem? Eu acredito que sim, mas eu olho de uma forma um pouco crítica e até com certo pesar, porque eu costumo dizer que, infelizmente, a gente tem 2 Brasis, o das ruas e aquele institucional. E, infelizmente, o que decide as coisas é este institucional, que historicamente sempre esteve de costas para as ruas. Então, por mais que nós continuemos, é importante. Eu não quero com essa minha fala dizer que temos que parar com a luta, ao contrário. Mas é preciso dizer que a luta é muito difícil. Né? Quer dizer, a gente tem uma estrutura patrimonialista muito bem amarrada durante séculos que faz com que lutar politicamente, estando do lado da classe trabalhadora, sempre é mais difícil. Esse conservadorismo, ele deve avançar? Acho que avançou, mas, por outro lado, também tem entendido que essas manifestações de um certo modo pesam. Elas não decidem, mas fazem com que no discurso, na fala ou na sua retórica, políticos, por exemplo, não ousem mais dizer que o Bolsa Família precisa acabar. Então eu acho que, quer dizer, esse conservadorismo também chega numa outra fase. Mas, infelizmente, predomina, digamos, enquanto uma gramática política importante. A gente teve uma mudança importante em relação à opinião pública, desde o começo desse processo até hoje. Você acha que mudou bastante a opinião pública e ainda é possível, nesse momento, transformar a opinião pública? Não sei se transformar, mas eu acho que as críticas à presidenta Dilma talvez diminuíram porque também a cobertura da grande mídia diminuiu. Porque é ela quem formula, reitera e faz com que as coisas ganhem, né, um outro patamar. Agora, eu não acho que mude, porque eu acho que, de fato, existe ainda a expectativa de que a crise acabe. Independentemente de qual governo esteja, o trabalhador, quer dizer, o que ele quer de fato é essa mudança. Então, eu acho que enquanto a gente ainda tiver um contexto político bastante, digamos assim, complexo, talvez as críticas, e aí eu não falo de crítica em relação a Dilma ou ao Temer, eu falo de críticas em relação às instituições democráticas, né? Então, eu acho que assim, a população, de modo geral, ela tem crítica não ao partido A ou B, mas à figura da política, aliás, do político brasileiro. Sim. Isso é o pior. Professor, muito obrigada pela sua participação. A gente continua acompanhando aqui o que acontece até quarta-feira nesse julgamento do processo de impeachment. Obrigada pelas suas análises. Boa noite.